Sejam bem-vindos a mais um episódio da Roundcast. Hoje temos a honra de entrevistar Josiane Targa. E hoje você, como uma mulher resolvida, uma mulher com muita experiência, tanto de vida quanto profissional, o que você falaria para aquela menininha de 10 anos, 12 anos de idade? Falaria para ela, olha, curta cada fase da sua vida, você vai passar muito perrengue, mas você vai conseguir. Você nem imagina como vai ser sua vida. Uma fisiculturista, professora, personal trainer, faixa preta de jiu-jitsu. Olha só isso. Hoje ela está aqui para representar não só uma classe, mas sim realmente o esporte que ela vive, a vida que ela vive em si. Desde o jiu-jitsu, desde o fisiculturismo, desde os treinos, vocês vão saber tudo sobre ela. Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o currículo dela para vocês ficarem à parte. Josiane é formada pela UEL em Educação Física, UEL de Londrina. Ela teve honra ao mérito pela UEL, especialista em Bodybuilder Coaching pela FDB, Saúde da Mulher, Treinamento Personalizado e Funcional. Ela é campeã mundial da BJJE Black Belt. Ela é campeã estadual de fisiculturismo pela IFBB. Com um currículo desse, é uma grande honra de trazer uma pessoa tão imponente aqui dentro da Roundcast e também para vocês saberem quem é ela, quem é essa pessoa por trás de essa atleta que nós estamos vendo, quem é a pessoa por trás de uma professora, quem é uma pessoa por trás dessa mente disciplinada. Estamos aqui com a Josi, é a primeira vez que eu vi ela lá na Bodytech e pensei, o que será que ela faz para ser tão disciplinada? E a primeira conversa, podemos dizer que vai ser o seguinte, o que você faz para a procrastinação não entrar no seu jogo de vida e na sua rotina diária? Olha, eu penso em mim, coloque eu em primeiro lugar, viu? Uhum. Eu penso assim, eu tenho que cuidar de mim e zelar pela minha saúde, pela minha integridade física, mental, e eu não deixo nada disso me afetar. É colocar você em primeiro lugar e se cuidar. Uhum. Que na verdade, quando falamos em procrastinação, a maioria das pessoas, foi até um vídeo que eu postei esses dias, que foi o seguinte, que a pergunta veio até mim. O que você faz em relação, igual eu te fiz, para você não procrastinar e tudo mais? Eu sou muito voltado à cultura japonesa. Tem a parte que você estuda a cultura japonesa, eles falam, não tenha muitas tarefas para fazer. Tenha uma e faça, depois você passa para outra. Mais ou menos isso. É o certo. Eu não sei se você é assim com a sua vida, em relação para não conseguir procrastinar e tudo mais, não sei qual que é o meio que você usa. Eu uso uma rotina. É uma rotina e eu tenho que fazer todas as etapas daquela rotina constantemente. Uhum. E quando eu não faço, eu sinto que eu estou falhando comigo mesma. Entendi. Não é para ninguém, é para mim. Eu me sinto bem, confortável assim. São tantos anos seguindo essa rotina e quando, com exercício, alimentação, bom sono, vaidade estética, eu penso, tudo é para mim. Se eu tô bem, eu consigo trabalhar melhor, rende no meu trabalho, minha família e assim a gente evolui. E agora fala pro pessoal aqui, quantos anos que você tá nessa rotina? Essa rotina desde 2004. 2004 é muito tempo, hein? Eu tenho 40 anos... E olha, ela não foi fácil para mim no início, mas depois que eu peguei esse vínculo, não larguei mais. Eu imagino. Hoje em dia é difícil eu tirar um dia para não se exercitar, uma alimentação lixo, porque para mim é natural se alimentar bem, cuidar da saúde, fazer exercício. E você vê como acostuma, né? Você, por exemplo, ter uma alimentação, né? Mas que na verdade, treinar tudo bem, faz estilo de vida, mas o que está mais ligado ao estilo de vida é realmente a alimentação, né? Sim. Porque 24 horas do seu dia você tem que estar comendo bem. Sim. E tá se alimentando bem, né? Isso daí faz que você tenha energia, né? Sim, é um prazer se alimentar bem. Eu já tive sobrepeso, então eu tinha um organismo muito inflamado, tinha transtornos, tinha crise de ansiedade. Então, depois que você começa a se alimentar e colher todos os benefícios de ter uma rotina saudável, você não quer voltar mais para aquilo. Eu imagino. Agora, quem é a Josiane quando ninguém está olhando e não existe título, não existe palco, não existe faixa preta? Quem é você?
A Josiane é uma mulher muito tranquila e leve, que gosta de família, que gosta de natureza, que gosta de ter o seu momentinho na sua casa, individual. Essa é a Josiane, uma pessoa tranquila, sem holofortes, sem aparecer, uma pessoa leve. Em relação assim, que nem nós vemos hoje no mundo, né, que muitas pessoas são em casa e na rotina de um jeito e nas redes sociais de outro. Até porque as redes sociais se faz você ser programado, né, se você não segue certo. Por exemplo, você é programado, parece um robô, muitas pessoas são, né? Como que você lida, por exemplo, com isso para você não levar, por exemplo, o que você é em casa para dentro da rede social e não levar da rede social para dentro de casa? Você olhar a rede social como uma profissão, uma extensão da sua profissão. Ali, às vezes, eu coloco algo íntimo ali, uma foto com a família, né, relacionamento, mas para gerar integração, né, com o público, né, uma conexão. Mas Instagram é um currículo ali. Você entra na bio, tem um currículo, tem os títulos, o que eu fiz, especialização. Então, eu levo como uma profissão. Críticas sempre vamos ter, né? Mensagens ali no direct também, a gente tenta ignorar isso, né? Porque não é algo pessoal. Aliás, a gente publica o que a gente quer que as pessoas vejam, né? Mas acontece uma vida muito diferente das redes sociais. E essa vida em si, você tem dia que você não acorda bem, tem dia que você tá mais para baixo, tem dia que dá vontade de não gravar nada, absolutamente nada. Então, isso daí dificilmente, né, você vai mostrar numa rede social. É quase raro. Exatamente. Tem dia que nem eu sou mulher, tem a fase mensal, então tem dia que eu não queria que a minha cara aparecesse nas redes sociais. Mas isso gera engajamento, gera público, atrai cliente, né? Motiva, incentiva. Aí a gente, dá para perceber quando a gente não está muito bem, a gente postou algo nas redes sociais, assim, por obrigação, né? Porque a gente é muito julgado constantemente, mas a gente faz o que pode, tudo pela profissão. Que, na verdade, quando falamos em Instagram, é muito mais fácil você montar um personagem, porque todos os dias você vai estar ligado àquele personagem do que, por exemplo, você ser realmente quem você é. Porque ser quem realmente você é, um dia você não vai estar bem. Não. E ser ator, todos os dias você vai estar bem. Sim. Então é mais ou menos isso que eu uso para as redes sociais. Sim. Criar realmente um ator, mas só que não fugir de quem eu sou, né? Da essência. Isso que eu ia falar, porque por mais que nas redes sociais a gente, a profissão não deixa de ser quem eu sou. Então, a Josiane disciplinada, que se alimenta bem, pratica exercícios físicos, gosta de ambientes com muita vegetação, ao ar livre, natureza. Essa sou eu, tanto na profissão profissional, quanto na minha vida particular. Mas o momento de fazer exercícios, de toda aquela técnica biomecânica citada nos stories ali, nos feeds, ali é profissional. Ali não é da minha vida pessoal. Isso aí, mas isso daí também, muitas pessoas verem as redes sociais em si como se não fossem um trabalho, né? Mas realmente eu acho que é muito mais fácil você trabalhar, cumprir horário e você sair fora, do que você realmente ficar publicando, porque é um processo cansativo, porque tem vídeo, porque a maioria nós esperamos o quê? Quando postamos um vídeo que suba para 26 mil, 30 mil, 100 mil, mas às vezes deu 1000, você pensa, nossa, fica desanimado, mas se você juntar 1000 pessoas num lugar só, olha quantas pessoas são. Esses valores, né, que fazem a diferença. Esses valores que fazem. Né? Por exemplo, você faz um post, 15 mil pessoas olharam. Aí você faz outro post, 15 mil pessoas olharam e 1000 curtiram. O outro post, 5 mil pessoas olharam, mas 4 mil curtiram. Então é muito relativo. É muito relativo. Né? A gente não pode ficar muito assim, vidrado em todo esse aspecto. É importante? É importantíssimo. Mas para nossa proteção mental, a gente tem que dar uma relaxada. Com certeza. E quanto mais a gente relaxa no conteúdo, algo assim, de dentro para fora, é nossa realidade, mais sucesso faz. É mais ou menos isso. Então, quando você olha para trás, em que momento da sua vida você percebeu
é o corpo humano que vai ser a minha missão. Essa daí já é mais profunda, né? Nossa. Então, vamos lá. Desde criança, eu sempre quis, fui apaixonada pelo movimento do corpo humano, pela anatomia do corpo humano, sabe? Células, sangue, tudo. É fantástico como que nós somos integrados na nossa formação óssea, muscular, né? O tecido conjuntivo, como é perfeito o nosso organismo e como isso movimenta. E o que eu posso fazer para melhorar o meu corpo cada vez mais. Tudo isso é fascinante. Então, desde criança, por incentivo do meu pai, que meu pai trabalhava o dia inteiro, chegava à tarde, assim, trabalhava num depósito de construção, ele chegava à tarde e falava, filha, vamos andar de bicicleta? Filha, vamos jogar bola? E você sempre puxava, então, sempre puxava. Esportes. E um detalhe importante que eu nunca esqueço. Meu pai, se ele fosse trabalhar, ele pegava num serviço, no trabalho, 7 horas da manhã, ele acordava e se dedicava 1 hora antes para exercícios, para fazer exercícios de alongamento. Imagina. Você imagina que é um homem acordar mais cedo ainda para poder praticar exercícios de alongamento? Isso daí, hoje em dia, que a gente vê que aumentou bastante essa parte de saúde, tanto mental quanto física, a gente não vê muitas pessoas fazendo isso, é quase raro. Você fala disso quando você era criança, né? Sim. Imagine, olha só há quantos anos, por exemplo, atrás, né, que a gente vê. Isso daí, literalmente, ele aprendeu com alguém, né? Sim. Ele deve ter aprendido com alguém, com né? certeza. Alguém deve ter mostrado, ou ele mesmo viu que faz bem. Interessante. E em relação à sua infância, assim, você lembra perfeitamente, assim, de traços de você treinando e tudo mais? Sim. Quando eu era criança, eu queria muito praticar artes marciais. E eu conheci o karatê. Então eu fingia lá com um amiguinho imaginário que eu estava praticando karatê e naquela época meus pais não tinham condições de me colocar em uma escola de artes marciais. Então eu praticava sozinha e eu imaginava assim que começar a trabalhar, que eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer é me matricular em uma arte marcial. Que legal, que legal. Mas você vê, que nem eu comecei... na luta, né? Muitas pessoas me olham e pensam que eu só treino musculação, mas eu comecei na luta. Comecei com 12 anos, mas no Aikido. No Aikido. Comecei, mas isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque quando você é adolescente, tem muito aquela revolta, né? De você estar revoltado com a vida que a gente nem sabe o porquê, né? Nem sabe o porquê muitas vezes, mas muitas pessoas têm o porquê, né? Mas mesmo assim tem essa revolta. E a luta eu acho que cura isso. Cura essa revolta. Infelizmente a gente vê jovens com essa revolta que vão para caminhos bem diferentes, né? Que é droga e tudo mais. Eles têm um refúgio disso. Então a luta eu penso que é um refúgio para você liberar, por exemplo, a parte de raiva, liberar toda a parte de estresse. Eu Sim. vejo isso, o esporte como isso, sabe? A luta, eu e você, né, nós somos muito suspeitos de falar sobre a luta, porque a luta faz a gente ser outra pessoa, uma pessoa melhor. Com certeza. Porque ela trabalha o corpo e a mente, ela faz a gente ter paciência, saber a hora, o momento exato de aplicar a técnica, faz a gente superar os obstáculos. Esses dias eu publiquei um vídeo do Paulo Zulu, falando, né, que, por exemplo, no jiu-jitsu tem os estrangulamentos, os golpes, e na hora que a gente está sendo estrangulado, a gente está quase batendo assim para finalizar a luta, cedendo, mas a gente vira um pouquinho o pescoço, entra aquele oxigênio e a gente fala, não, tem solução. Então, para tudo na vida tem uma solução, como para todo golpe no jiu-jitsu tem uma saída. Eu acho que não tem uma solução quando você perde a saúde, eu sempre falo isso. Falei que você tem vários problemas na vida, mas se você tá sem saúde, você tem um único problema. Daí esquece tudo, aquilo lá já não era mais problema que você tinha. Sim. E eu sempre coloco no meu Instagram, né, que as pessoas elas têm que cuidar muito mais da saúde, que nem hoje a gente vê as canetas, né, emagrecedoras, de ver quantos efeitos colaterais tem, mas ninguém tá nem aí pros efeitos colaterais, então pelo resultado, né? Querem um resultado de qualquer jeito. Infelizmente a gente vê muitas, agora a gente tá vendo muitos efeitos colaterais, né? Então, gravíssimos, né? Gravíssimo. Eu literalmente fiquei assustado de alguns que eu vi, assim, por exemplo, perder gordura do rosto. Sim, isso, falência de órgãos. Né? É absurdo se analisar. Homens perdendo a fertilidade.
né? E tem pessoas que, assim, constantemente, não fazem nem a pausa, né? É constante o uso das canetas, né? É que, na verdade, eu sempre falo o seguinte, quando você usa Monjaro, seja essas canetas emagrecedoras, você não perde somente gordura, você perde nutrientes do seu corpo, e esses nutrientes fazem com que gere saúde para você. Você sem nutrientes, você não tem saúde. Então a pessoa ela fica doente, mas fica magra. Sim. Fica magra. É o resultado que ela quer? E frágil, Às né? vezes e frágil. Porque ela tem constantes percas, né? Muitas. Massa óssea, densidade muscular, Não, se for frouxidão de tecidos. Inúmeras. Mas, literalmente, é o ser humano, né? É o ser humano, e é difícil de você moldar o ser humano, né? Eu tenho alunos também, alunas, né? Tanto alunos como alunas no online, que também optaram pela caneta emagrecedora, mas aí voltaram. Mas aí falando, nossa, perdi muita massa muscular, toda a minha musculatura tá mole, não tem como fugir disso. Não era o resultado que eles queriam, né? Sim. Mas tem um resultado, né? Tem um resultado. A gente fala, mas a pessoa, a maioria ouve e não segue aquilo, né? Sim. Isso faz parte. Porque tá muito, assim, a estética, né? O corpo humano, o belo, tá tão em vigor que todo mundo tá se sujeitando a querer ter aquilo. Com certeza. Mas só que, por exemplo, as pessoas hoje, elas criaram um padrão, né? E às vezes a genética daquela pessoa não permite seguir aquele padrão. Mas a pessoa quer a todo custo, né? E às vezes é um custo muito caro, né? Não agora, mas às vezes daqui uns 20 anos pode dar um efeito colateral absurdo que não tem como reverter isso. Com certeza. E aí assim, é a vida, né? A saúde. Então, ser mãe jovem e adiar a formação foi visto como fracasso por alguém à sua volta? Como que você lidou com isso? Sim, acharam que seria Explique. o fim de um sonho. Eu fui mãe jovem, né? Com 19 anos eu engravidei, eu casei, então tive outras responsabilidades que não era o que eu planejava, né? Mas não foi motivo para mim desistir, né? Chegou um momento que eu estava insatisfeita com eu, não com a vida que eu estava levando, mas eu precisava de realizar coisas, sonhos. Aí, como era muito restrito minhas condições no momento, eu fiz o que dava. Estudei e consegui passar no lugar que eu sempre desejei, desde criança também. Imagina. Interessante, vou contar uma historinha para você. Com 7 anos, a gente visitou o Museu Anatômico da UEL. Que legal. Aí eu fiquei fascinada com aquele lugar verde, os universitários. Aí na minha cabecinha eu pensei, nossa, eu quero me formar em educação física aqui. E foram anos e tudo aconteceu, minha vida mudou. Aí eu pensei, não, eu vou ralar e eu vou conseguir passar na UEL. Quando eu consegui, aquilo lá para mim foi uma realização. Eu estava feliz só de estar ali. Eu acho que a minha felicidade de ter iniciado a graduação em Educação Física, bacharelado na UEL, foi maior do que quando eu me graduei na minha colação de grau. Imagina, né, que para muitas pessoas, algo que às vezes é simples, né, mas para nós é tão grandioso, né? Não. É tão grandioso que você fica pensando, nossa, eu consegui passar. Olha só o resultado de tanto tempo, tanta, por exemplo, coisas que eu deixei de fazer para estar estudando e conseguir passar. Exatamente. E naquela época, parecia que era um sonho distante entrar na UEL, né? Hoje parece que é mais fácil, né? Eu acho, né? Não tenho a sensação. Mas naquela época todo mundo falava, você não vai conseguir entrar, tem que estudar em escola particular, fazer cursinho. Tem gente que está tentando há 3 anos uma vaga e não consegue. Imagina. Eu arrisquei, eu tentei. Que, na verdade, a minha realidade foi bem diferente. Por exemplo, eu fiz uma faculdade paga, que é muito fácil de passar. Que muitas pessoas tiram até sarro, né? Não, você pagando, você passa na faculdade que eu fiz, né? Mas, assim, eu vejo também que a minha formação de educação física, na faculdade onde eu me formei, foi muito fraca. Muito fraca. Qual faculdade? Eu fiz lá no Sul, mas agora o nome é UGV. Então, assim, eu não sei como é que tá agora, mas pelo sistema em si, eu achei muito fraca, sabe? A forma de ensino e tudo mais. Tanto da parte, por exemplo, quando chegou a parte empresarial, de você realmente abrir uma academia, como que funciona e tudo mais, o aluno em si tem muita dúvida, né?
sobre isso. Não é só sobre você trabalhar para os outros, mas sobre você trabalhar para você mesmo. Chegou lá, passaram um vídeo no YouTube. Então, assim, vídeo no YouTube eu vejo em casa, então. E daí logo eu estava esperando um professor, que isso me marcou muito, professor que ele é empreendedor, ele não deu as aulas. Então, para mim, eu já fiquei pensando assim, já não foi aquela coisa que eu esperava que era tanto, e fora outras coisas, né? Então, acho que você teve uma experiência muito incrível, está fazendo na UEL, que é uma faculdade muito conceituada, né, em si, mas eu não tive essa experiência, eu tive que aprender muito lá fora e tudo mais. Até porque daí eu fui para fora e tudo mais, me especializei em várias coisas, eu vi que daí é outro mundo, entendeu? De treinamento. Então eu não tive isso daí. Mas eu vejo que nem eu conheço um rapaz que fez em São Paulo também, estadual educação física, é outro nível, não tem nada a ver. Mas também um pouco, Jean, é o que você faz fora da graduação. Sim. O seu esforço, a sua vontade de conhecer e a sua curiosidade muitas vezes conta mais do que a formação que você teve. Sim, com certeza. Né? Em um lugar de formação número 1. Porque na verdade, mas a vida em si que vai ensinar, né? Mas eu digo, por exemplo, para pessoas que estão entrando, que não sabem quase nada. É muito fraco o ensino onde eu fiz, sabe? Então, agora, se você faz uma estadual, é outro nível. A pessoa, ela entra sem saber nada, ela sai muito bem. É que é muita exigência. É muita exigência, então é muito diferente. Lá não tem essa exigência no caso. Você tirou nota baixa, às vezes você conversar com o professor, eles colocam você para frente. Teve um episódio muito interessante que todo mundo fez uma prova, que a maioria tirou nota baixa, aí foram lá reclamar, fizeram um trabalho para ajustar essa nota. Então, em faculdade estadual quase não tem isso daí, se tirou nota baixa, acabou. Não tem como, não passam a mão na cabeça. É igual eu falo, então quando é pago, passa muita mão na cabeça. De faculdade para faculdade, né? Realmente. Né, mas o aprendizado maior mesmo, assim, para mim, pessoal, contou muito, né, a graduação. Foi nas especializações. Entendi. Eu acho que entrou mais naquilo que eu queria, né? Entendi. Porque quando você está na graduação, é de tudo um pouco. Sim. Aí você entra nas especializações, no ponto ali que você queria aprender. Que daí você se aprofunda mesmo, né, no assunto. Na sua visão, por que ainda hoje mulheres têm medo, por exemplo, de entrar em artes marciais, em lutas? Nós estamos vendo um alcance muito maior, mas por que ainda tem esse preconceito de entrarem? Não vamos falar preconceito, mas o que você pode falar? Por que as mulheres não entram tanto em arte marcial? Olha, eu vou contar por experiência o que eu já vi pessoalmente, né, nesses mais de 20 anos de artes marciais. Pouquinho tempo aí. Olha, as mulheres têm medo de se machucar, porque é luta de contato. Então tem mulher que não pode ter unha curta, se tiver piercing vai ter que tirar, né? Aí fecha o furo, cabelo rebenta, perna roxa. Outro também detalhe se tiver um relacionamento, geralmente os namorados, noivo, marido não vai querer ver, né, a sua mulher namorada rolando, né, que nós chamamos, lutando com outro homem. Então, cedem quando tem uma turma feminina ou quando confia muito no professor. Aí depende do caráter do professor, né? E também tem o lance, por exemplo, eu já tive uma academia de artes marciais. E já aconteceu de um aluno falar assim pro meu ex-marido, que era o professor: olha, não deixa eu rolar com fulana, porque a minha esposa tem ciúmes. Ah, que interessante. Né? E a gente sente um pouco também de machismo nessa área. De machismo. Por exemplo, no final do treino, tá todo mundo cansado, o professor fala assim, por exemplo: Joãozinho, luta lá com a Maria, lá de boa, que você tá cansado. Subestimando a técnica da Maria. Entendi. Né? Sempre tem isso daí, né? São vários pontos, né, que juntam. Cada um tem algo diferente. Mas são detalhes. Os ciúmes, medo de se machucar e um pouco a indiferença por fato de ser mulher, simbolizando o sexo mais frágil, né? Ai, que interessante. É que, na verdade, quando eu comecei nas lutas, por exemplo, o Aikido não tinha tantas mulheres, mas o Taekwondo, que não é uma luta igual o Jiu-Jitsu tão próxima, né?
que já é mais afastado, igual o karatê, por exemplo, né? Eu via muitas mulheres lutando, né? Mas essa parte de luta mais próxima, que é MMA, que já pega jiu-jitsu, então eu já acho que tem poucas mulheres fazendo esse tipo de esporte, né? Sim, no jiu-jitsu tem... Agora começou a crescer um pouco por causa do conhecimento de defesa pessoal e técnicas preventivas, né? Uhum. Então tá com uma ênfase maior. E hoje tem mais mulheres praticando, tem turmas femininas. Imagina que legal. Então, geralmente, assim, ó, no meu professor, mulher luta com mulher. A aula é mista, homens e mulheres. Mas ele sempre coloca a mulher para lutar com mulher, homem com homem, ao menos que seja 2 irmãos, amigos, aí ele coloca os 2 para lutar junto. Que legal. Eu mesmo luto com homem, com faixa preta, sempre foram respeitosos, nunca tive nenhum problema. Comigo sempre foi diferente, mas eu já escutei vários relatos diversos de gente que não se deu bem e que parou de treinar. E o problema em si de uma experiência ruim, que a pessoa não volta mais, né? Não volta. E daí logo ela vai levar aquela experiência para outras pessoas, né? Sim. Que daí no caso, daí ela já fala, não é legal. Ah, não, mas só que é bom você nem fazer. Então tem isso daí, né? Tem muito disso. Tem, porque é difícil hoje em dia mulheres faixa preta, que faixa preta não desistiu, tem um longo caminho e passou por vários momentos de aprendizado e não desistiu, né? São quantos anos o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele tem um limite para troca de faixa. Que nem, por exemplo, eu demorei 18 anos para chegar na faixa preta porque eu parei durante 10 anos. Eu peguei a faixa marrom e fui me graduar em educação física, eu fui para o fisiculturismo. Então aconteceu tanta coisa ali na minha vida que não permitiu que eu me dedicasse ao jiu-jitsu. Entendi. Mas tem gente que 10 anos chega na faixa preta, depende do tempo de treino, tem um limite da federação, né? Em torno ali, geralmente os professores 1 ano e 8 meses para poder trocar de faixas, né? Desde a faixa branca até a faixa preta. E depende de como que é o comprometimento do aluno nos treinos em não faltar e o conhecimento dele na aplicação das técnicas ali em cima do tatame durante as lutas. Se caso deu o tempo dele trocar a faixa, ele não tem nível para pegar a próxima faixa, ele não pega. Ele pode pegar uma graduação por incentivo e motivação, mas trocar a faixa tem professor que não... Interessante, não, né? troca. Mas estudei, mas é de professor para professor também, né? Na sua opinião, toda mulher deveria aprender jiu-jitsu, mas também outras artes marciais, e o porquê que deveriam aprender? Com certeza. Nem só com o objetivo de aprender a se defender. Porque melhor você aprender a se defender e não usar do que você precisar usar e não saber, né? Porque trabalha muito a mente, dá uma autoconfiança na gente, que nem eu falei pra você, do sufoco no estrangulamento. A gente passa tanta dificuldade, tanto perrengue numa luta, tanto momento em desistir, e isso vai capacitando a gente mentalmente, nos tornando mais forte para superar obstáculos na vida. Que legal, né? É que, na verdade, a arte marcial ela é muito voltada à disciplina, né? Se você não tem disciplina, por exemplo, se você é uma pessoa arrogante, lá dentro você vai apanhar de alguém. Todo mundo é igual em cima do tatame. Todo mundo é igual. Mas só que eu percebi que eu era muito arrogante, muito desumilde e tudo mais quando iniciei. Nossa, mas como eu apanhei? Meu Deus, eu apanhava tanto que daí logo você vê que lá, literalmente, você tem que respeitar. Exatamente. Você tem que respeitar e você vê que você não era tudo aquilo que você pensou, né? Faz parte do processo, sim, né? Que na verdade eu me achava que era bom de porrada, não sei o que, cheguei lá, meu Deus do céu. Eu tenho um menino de 19 anos hoje, né? E teve um tempo que ele ficou meio afastado, desanimado do jiu-jitsu. Aí eu, como mãe solo, criando ele, não, vai voltar pro jiu-jitsu. O jiu-jitsu vai me ajudar a criar você. Que interessante. Vai criar disciplina em você, porque quando ele se afasta, ele é outra pessoa. Engraçado como que pode, né? Como muda isso, né? Como muda, porque eu vi, por exemplo, isso daí em algumas pessoas que eu convivi, né? A pessoa, ela parava de lutar, já mudava os hábitos. Os hábitos, literalmente, já começava a beber, já começava a sair mais, já começava a ficar louco em festa. Daí você pega, quando tá treinando, é outra pessoa. É uma pessoa muito melhor, com foco, né? Engraçado, com objetivos, né? Na vida, né? Isso é bem interessante.
eu acho que é o ambiente também, né? Assim, mas o ambiente, ele molda tudo, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, se ela frequenta ambientes de pessoas que comem muito, que são sedentárias, a propensão dela se tornar obesa é absurda, é muito grande. Agora, é a mesma coisa para os outros hábitos, né? É tudo ambiente, não tem nada a ver. Agora vamos mudar um pouco aqui, que é um assunto bem interessante agora, que é na parte do fisiculturismo. Nós vemos um crescimento muito grande, né, no fisiculturismo, tanto no Brasil, né, e também tanto a parte de investimento em si, que lá atrás, bombados e tudo mais eram vistos como pessoas burras, pobres, que até hoje são, a maioria tem a visão disso. E assim, quando falamos de fisiculturismo, na sua opinião, vende saúde ou vende performance a qualquer custo? Vende performance a qualquer custo. Você, como experiência nisso daí, o que é essa performance em qualquer custo? O fisiculturismo é um nível muito além da musculação em academia para qualidade de vida, saúde física e mental. Uhum. Ali já é o extremo, né? Tudo tem um limite na vida, né? Um equilíbrio. Uhum. E o fisiculturismo é o extremo para você alcançar algo ali dentro do esporte. Como todos os esportes, né? Não vendem saúde, né? Vendem performance, né? E a gente paga um preço muito alto porque é o corpo, né? Uhum. Então, um treino intenso, você pode lesionar uma lesão pro resto da vida, né? E o fisiculturismo é um esporte muito caro. Caro de manter alimentação, de manter medicamentos, roupas, né? Toda a estrutura profissional ali, como fisioterapeuta, nutricionista, endócrinos. Então, é muito gasto com dinheiro para você ter mais gastos ainda. E eu acredito que é um dos esportes mais injustos. Porque você treina durante 4 anos, você vai competir e tudo mais. Se você parar, acabou. Acabou o corpo, acabou tudo. Falam que fica a maturidade muscular, mas mesmo assim eu também sou a prova que maturidade muscular só é um passo para você melhorar um pouco, mas você perde literalmente tudo. Perde. E é injusto, que nem você falou, e é um pouco assim, deixa a mente da gente bem balançada, porque você tá se preparando para subir no palco, seu corpo tá fibrado, você tá seco, né, a pele chiclete, então aquele corpo para você é deslumbrante, né, perfeito, né, pra gente que gosta do fisiculturismo, do culturismo. Aí você deixa de competir, você já começa a ficar com retenção, aquela qualidade diminui. A qualidade de pele, muscular e tudo mais. Isso, já começa as neuras psicológicas, a insatisfação. Assim, que nem eu vou dar mais o meu exemplo, que eu usei hormônio faz 6 anos atrás. 6 anos atrás, faz 6 anos que eu não uso nada. Eu usei uns hormônios bem pesados, sabe? E eu vi que estava afetando muito a parte mental. E é por isso que eu quero fazer a pergunta. Para você, na sua visão, pessoas que não têm fins de competir, você acha viável usar hormônio só para melhorar a estética corporal? Esteticamente não compensa, jamais. Jamais. Se você treinar certo, se alimentar bem, você vai ter um físico bonito. Uhum. O físico de palco, nem o próprio fisiculturismo, o fisiculturista, o atleta, consegue manter o ano todo. Uhum. O físico de palco é naquele momento ali. Se preparou no pré-conteste e no dia da competição tá daquele jeito. No outro dia, após competição, ele vai estar com físico diferente. Então, a pessoa fica muito alienada, né? É que, na verdade, mas é por isso que nós vemos mortes, em relação a algumas mortes cardíacas, que nós estamos vendo bastante, né? Subir o índice disso, porque a pessoa, ela foi para o palco, como a Josi falou, ela vai ter uma condição física naquele momento. Mas, às vezes, é tão boa a condição física, ela quer manter o ano todo. Sim. Mas como que uma pessoa de 100 quilos vai conseguir manter 4, 5% de gordura o ano todo? Não,
não tem como, né, para sobrevivência humana. O corpo precisa de gordura, né? É igual eu falo, ele vai um período, né? Um período de tempo. Mas o corpo, ele sobrecarrega, né? E qual o local que vai mais sobrecarregar é o coração. Não tem como você fugir disso, né? E na preparação também, né? O uso de esteroides anabolizantes ocasiona a hipertrofia de todo o músculo do corpo humano. Sim. Coração é um músculo. Então, cada ciclo vai aumentando cada vez mais, enrijecendo válvulas, tecidos, vasos. Né? Então, vai um acúmulo de que está prejudicando constantemente. Né? Às vezes não pode contar com a sorte, mas futuramente sérios problemas eu imagino pode ser ocasionado. E você que tem experiência de palco e tudo mais, qual o conselho que você deixa para um jovem ou uma jovem que está iniciando e quer seguir a carreira, por exemplo, de bodybuilder, do fisiculturismo em si? Explore o seu máximo potencial, não queira pular etapas com o uso de esteroides anabolizantes, tá? Pense em você, capriche na alimentação, capriche no treino, subtraia o máximo do seu potencial, mas coloque a sua saúde ali como prioridade no momento, porque você está numa fase inicial. Não precisa usar recursos para pular as fases. E pergunte, né? Converse com os atletas de fisiculturismo. Hoje nas redes sociais é tão fácil você conversar, né? Ficou muito facilitado. Ficou muito fácil, ele aproxima as pessoas. Pergunta dicas, conselhos, né? Porque com tantas mortes que a gente está percebendo hoje, né? E maioria com doenças cardiológicas, né? A maioria. Você falou agora uma parte interessante que é pular etapas. Eu pulei muita etapa em relação à parte de hormônios. O porquê? Para 15 a 16 anos eu comecei a usar os pró-hormonais, né? Que na época era cápsula que você usava e tudo mais. Ganhava 9 quilos, nossa, era maravilhoso. Parou de tomar, você ficava com os 2 quilos, 1 quilo que você conseguiu. Então eu percebo que em relação à parte disso daí, eu tive que usar muito parte do fígado, né? Muitos medicamentos do fígado, por exemplo, Silimalon, tudo mais. Mas só que eu não deixei, por exemplo, o sistema de crescimento próprio, o GH em si, trabalhar. Porque eu já usei isso para 15 a 16 anos, eu poderia, por exemplo, usar anabolizantes lá com uns 20 anos para cima. E seguir uma carreira de fisiculturismo, mas só que eu pulei etapas. E eu me arrependo hoje de ter pulado essas etapas, porque eu poderia ter me desenvolvido muito mais. Porque eu percebi que atrasou muitas coisas. Ele inibe o eixo, né? Sim, muitas pessoas acham que vai avançar, mas atrasa, né? Atrasa. Mas, por pular etapas. Sim. Né? Qual foi o maior sacrifício físico ou mental que você já fez para competir no fisiculturismo? Ficar sem água. Sem água? É o pior. Ficar sem água, né? Ficar sem carboidrato, né? Ficar sem comida, nunca precisei, né? Porque eu respeitei todo o protocolo do treino, então não precisei fazer loucura de ficar sem comida para poder perder peso. Né? Até no jiu-jitsu também, eu sempre treinava e estava mantendo ali o meu peso, né? Na categoria para poder competir. Mas no fisiculturismo, você ficar sem água um dia antes do dia da competição foi torturante. Eu participei de um mister, que não era fisiculturismo, mas a preparação era quase parecida. Eu fiquei sem água por 16 horas. É muita coisa, né? Para mim, assim, eu comendo... eu comi daí chips e tudo mais antes, né? De subir e tudo mais, meu Deus, aquilo lá descia seco. Nossa, não tinha nem saliva, né? Eu ficava pensando que mundo que eu tô, o que é isso? Nossa. Será que vale a pena tudo isso? E ficar sem água, assim, quando você desce do palco, você não quer comer, você não quer ir no banheiro, você quer água. E você tem que ter um controle mental tão grande, porque você ficar pensando, só você imaginar o gosto da água na boca, já aumenta o cortisol, que já tira toda a sua fibrose, né? Toda a fibrose da pele para poder contar como pontos em cima de um palco, mostrar suas definições. Então você tem que controlar sua mente para você não pensar em água, não subir o cortisol, que é um hormônio do estresse, ficar estressada porque eu não posso tomar água, e tá bonito em cima do palco. É muitas coisas ao mesmo tempo, e por mais que você esteja cansado,
ou cansada em cima do palco, você tem que representar que você tá bem. Tem. Você tem que representar que você é invencível ali. Você tá sem Invencível. bochecha seca lá, com olheira, mas você tá bem. Você se for para ver, mas é interessante, né? A alta performance, como ela é, né, em si. Porque quando falamos em atleta não tem saúde, né? Ele não trabalha para saúde, ele trabalha para performance em si, né? Para performar. Seja quais são os riscos ou não, né? Que nem você vê hoje, o fisiculturismo está em alto nível, né? Alto nível. Se você hoje pensar que vai usar pouca substância, não tem como você chegar lá. E uma outra pergunta é o seguinte. Hoje nós vemos muitos atletas quase sem genética, por exemplo, pro fisiculturismo. Você acha interessante essa pessoa, que muitos temos aquela motivação que fala, muitos fisiculturistas falam, não desista, é para você. Você acha interessante você falar para uma pessoa assim, não desistir, mas ele se entupir de anabolizante e mesmo assim a genética dele não favorecer? Nossa, tem tantos casos assim, Jean. Tantos casos, mas uma pessoa assim vai viver frustrada. Ela não vai desistir. Se ela quer competir fisiculturismo e ela tem raça, dedicação e disciplina para isso, por mais que não tenha genética, ela vai usar anabolizante e não vai conseguir resolver, solucionar o problema. Vai ficar muito frustrada por quê? Porque se conseguir subir num palco, nunca vai pegar uma colocação boa. Isso daí passa anos e anos, daí você vê, por exemplo, o que levou à saúde, né? Exatamente. A saúde em si. Eu percebo... Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tenho muitos amigos que são do fisiculturismo e você vê que anos estão lutando por com uma genética ruim. Mas sempre estão motivados, a motivação não baixa, né? Porque são pessoas com foco, né? Mas aí você vê outras pessoas lá do fisiculturismo que não tomam tanta substância. Começaram anos de diferença. Por exemplo, eles já estão 10 anos, um cara começou 2 anos. Mas a genética dele favorece, chega lá o cara é campeão. É que pro esporte é autosseletivo, né? Muito autosseletivo. Muito autosseletivo. E o formato do corpo tudo conta, né? Com certeza. Né? Que nem, por exemplo, agora nós temos no Mr. Olympia os wellness, né? Tu tá vendo como que é muito seletivo? Dá muita diferença uma mulher que tem um corpo propício para essa categoria. Que nem, por exemplo, uma wellness e uma biquíni. Eu sempre fui uma biquíni. Eu queria muito ser uma wellness. Mas na época que eu forcei tentar ser uma wellness, eu não gostei do meu físico. Eu forcei tanto o meu físico para ser algo que meu biotipo físico não tolerava, que eu acabei deformando meu corpo. Imagine. Foi que recentemente eu estava me preparando para competir wellness, ganhei 10 quilos e minha estrutura é pequena, né? Quando eu perdi os 10 quilos que eu estava me preparando e eu ganhei de massa muscular, catabolizei, ficou muito mais suave, entendeu? Então a gente respeitar e entender onde que a gente se encaixa. Com certeza. Mas só que igual eu falo, diante da minha genética, eu nunca vou ser, por exemplo, um Ramondino. Eu nunca vou ser um Seban. Mas só que muitas pessoas têm essa coisa de ilusão, né? Achar que vai se tornar. Mas o fisiculturismo, quando falamos, ele é algo que é apresentado, né? É uma apresentação. Então você tem que pensar que você tem que estar com os músculos desenhados compatíveis, tanto a parte superior quanto a parte inferior. Não é só voluminar, eu preciso ganhar massa muscular. Não é esteticamente, é o desenho do Y, né? Sim, por isso que a gente fala que o fisiculturismo ele trabalha literalmente a estética. Isso. A estética do corpo em si, né? Mas é difícil você conectar essa fala com pessoas que estão com o cérebro fechado, né? Que querem aquilo. E daí, isso que entra o perigo, porque daí toma substância o tempo inteiro, droga o tempo inteiro, entre o remédio para a droga é dosagem, né? Então tem que cuidar muito disso, né? Mas eu fico preocupado um pouco com isso. O mercado de hoje valoriza mais o diploma ou a prática real? A prática real, né? Tanto que a gente vê tantos influencers e blogueiros, né, aplicando treino, dando dica, né, sem informação nenhuma, né, que agora, né, vai ser proibido, né. Pois que nem mais eu vi que na China já é proibido, né, e eu fico pensando, né, até que ponto, né, que é interessante isso, né, porque quando, por exemplo, eles proíbem algo, para nós que somos formados, é benéfico, mas até
até quando que isso daí é viável? Porque se eles conseguem proibir isso, eles vão conseguir proibir outras coisas, na minha visão, entendeu? Sim. Porque daí logo muitos profissionais pensam, não, que ele é bacana, né? Mas será que é bacana? Para todo mundo, né? Para todo mundo não vai ser, né? Mas eu vejo também muitos nutricionistas, por exemplo, que eu estou batendo pauta agora no meu Instagram, que é o seguinte, a parte da nutrição é uma das coisas mais importantes que temos hoje da parte dos profissionais de saúde. E nós vemos muito nutricionista passando dieta contando calorias e não contando realmente a sua saúde. Por exemplo, para você emagrecer, opte por tomar Coca-Cola zero do que suco de laranja. Porque se você colocar na balança, realmente, suco de laranja tem mais calorias, mas e para a saúde? O valor nutricional, né? Isso aí, mas eu queria saber de você, o que você acha disso daí? Eu acho que as coisas estão tão escancaradas, né? A internet facilitou tanta coisa, tanta informação, né? Uhum. Que a gente tem que selecionar muito bem as informações que a gente credibiliza, que a gente escuta e tentar praticar. Então, com certeza, o profissional qualificado que teve a formação, ele deve ser ouvido em primeiro lugar. Os outros, né, que não têm formação, eles podem ser incentivadores, mas nunca prescrever, orientar, instruir. Isso daí eu acho interessante que já deveria ter feito faz tempo. Por quê? Porque quantas pessoas conseguiu fazer milhões, por exemplo, e que nem sequer tem informação nenhuma, mas só que tem uma boa comunicação. E eu vejo que muitos profissionais, por exemplo, que têm uma formação legal, tanto seja medicina, nutrição, educação física, muitos não têm uma parte de comunicação legal. Aí vem um digital influencer que está acostumado a falar em frente a uma câmera, vende muito mais, porque ele tem uma comunicação clara do que está falando. Mas isso aí que você falou é interessante. Para as pessoas que têm, por exemplo, diploma, elas realmente buscar, as pessoas que estão comprando algo, buscar realmente diploma da pessoa, se realmente ela é formada em algo. Sim, é uma segurança, né? Com certeza. É uma segurança. E a diferença é a expertise que a pessoa tem em repassar as informações, principalmente nas redes sociais, né? Uhum. Quem tem essa ginga de poder transmitir o que a pessoa que está assistindo o vídeo quer captar, ela vai se dar bem. Vai. Agora, bingo profissional que é qualificado e tem essa expertise. Uhum. Aí conquista mesmo, aí tá feito. E por mais profissionais assim, né? Mas o Ministério da Saúde, toda essas instituições que regulam todas as profissões tem que entrar um pouco mais firme para poder regular, porque tem muita informação que é inadequada. E eu vejo muito hoje a parte de profissionais, tanto educação física, personal trainer e tudo mais, tem muitos erros, né? Muito. Se você colocar, por exemplo, eles pegam um artigo que nem artigo científico, sim, mas que nem foi comprovado nada, e eles querem passar uma informação muito rápida, eles passam uma informação que não tem nada a ver. Exatamente, pega só um trecho ali, às vezes a amostra foi de pessoas acima de 60 anos, já generalizam e falam que é para a população total. Mas só que sabe que esses dias eu vi, mas um rapaz está fazendo um conteúdo bem legal, até eu achei interessante para eu estar fazendo, que é o quê? Ele está vendo profissionais da saúde, seja nutricionista, médico e tudo mais, que falam, que fazem conteúdos igual nós. Mas daí ele aponta se é verídico ou não. Então seria legal, por enquanto só vi ele aqui no Brasil, sabe? Mas é interessante que outros profissionais copiem o modelo, porque isso daí vai afastar pessoas, por exemplo, que estão vendendo mentiras, a ficar vendendo para pessoas, por exemplo, que compram e não tem resultado nenhum, ou tem um resultado grandioso para o negativo, e aí, por exemplo, culpam uma pessoa que nem por exemplo, nutricionista, e daí culpa toda a classe. No caso, exatamente. Né? É complicado. Né? É complicado. Mas igual eu falo, essa regulamentação, assim, ela deve ter, pelo sentido igual nós conversamos, que é você realmente buscar o profissional em si, né? Para ver se ele é credenciado, realmente. Porque um credenciado, ele estudou, assim, não tem como fugir disso. Né? E referência também, né? Com certeza. Porque tem muitos profissionais credenciados que eles não são qualificados para prescrever aquilo que prescrevem.
Isso mesmo. Né? Aí tá as especializações, né? As especializações. Então tem tudo isso, né? Não aceitar qualquer coisa, não ingerir qualquer coisa da internet, né? Saber peneirar o que vai absorver. Mas é difícil, né? Se você joga, por exemplo, você viraliza um vídeo, a maioria vão aceitar, né? Hoje nós vivemos na viralização, né? Na então, viralização. Isso dá dinheiro, né? E aí, muito. Tem muitos profissionais da saúde falando de saúde sem viver saúde. Se você concorda, explique. Concordo plenamente, né? Assim, nós, né, profissionais de educação física, a gente é muito avaliado e questionado. Que nem, por exemplo, se eu for numa sorveteria e estiver tomando um sorvete, um aluno passa e fala: nossa, professora, você toma sorvete? Ou vou numa festa, toma uma bebida alcoólica. Você não pode tomar bebida alcoólica, você é profissional de educação física. Eles veem a gente como uma referência muito grande daquilo que eles querem conquistar. Né? Um profissional, por exemplo, pelo físico, ele é muito questionado, ele não é valorizado pelo conhecimento que ele tem. Quando se trabalha no bacharelado na área, né? Em academias, por exemplo, personal training. Né? Tem um preconceito, não tem, Jean? Você concorda comigo? Um profissional que está um pouco acima do peso e um profissional que está com um físico mais atlético. Eu até penso o seguinte, vou dar a minha opinião aqui. Se vocês concordam ou não, é outra história. Para mim, se eu fosse uma pessoa que não fosse da área da saúde e quisesse emagrecer, jamais eu contrataria um personal gordo. Jamais eu ia nutricionista gordo. Se ele não consegue mudar o corpo, dificilmente ele vai conseguir mudar o meu físico. O porquê? Porque você compra a pessoa antes de comprar o produto dela. Isso. Entendeu? É a mesma coisa no Instagram. Se eu vou ver, por exemplo, um médico, algo assim, quero comprar uma coisa, eu compro a pessoa. Tenho que ver, ela sabe ou não. Como que é o estilo de vida dela. E é assim que funciona. Não adianta você falar que não, romantizar isso, que não é assim. E eu penso assim também, se a gente gosta tanto do que a gente faz, que nem, por exemplo, eu fiz até o 3º ano de nutrição. Se eu gosto tanto da educação física, eu vou praticar exercício físico. Então, eu vou ter um físico que demonstre que eu pratico exercícios físicos. Eu vou ter uma postura bonita, esguia, né? Então, eu acho que isso reflete também o tamanho do amor que a gente tem pelo aquilo que a gente faz. Não generalizando, que tem suas exceções, mas a forma que eu vejo é que, por exemplo, a nutrição, quando eu estava estudando, eu gosto tanto de me alimentar bem que eu fui fazer nutrição. Para nutrir o meu corpo. Então, eu acho muito difícil você não praticar aquilo que se ensina. Que nem, eu vou dar um exemplo aqui de um personal lá no sul do Paraná, eu conheço ele, já está há anos muito gordo, muito acima do peso. E aí, esses dias eu vi que ele emagreceu 15 quilos. E ele falou o seguinte: depois de várias tentativas com depressão e tudo mais, querendo mudar, ansiedade, eu consegui emagrecer 15 quilos. Muitas pessoas não entendem, e realmente não vão entender, porque o nosso mundo, eles não estão ligados à sua dor, eles estão ligados ao que você consegue mudar. Se você não consegue mudar seu corpo, dificilmente vai conseguir mudar outros alunos em si. Verdade. Então, infelizmente, o mundo não tem dó de quem você é. Eles querem saber como que você deu um jeito para ter um resultado. Exatamente. Você levou tantos anos, mas cadê o resultado? Resultado. Essa é a palavra-chave. E é isso daí, você tem que ter um resultado. Tem que ter para você apresentar. Agora me diz, ele emagreceu 15 quilos, se daqui a um tempo ele emagrece 30 quilos e coloca um shape legal. Nossa. Olha a motivação que ele não vai dar para um aluno que está com obesidade. Extraordinário. Então, a sua história é a motivação para o aluno, e você nem sabe às vezes. Verdade, sim. Sim, se você é capaz, você pode se tornar outras pessoas capazes também, né? Com certeza. Tem muito disso, né? Não adianta a gente querer tampar os olhos, porque tem muito disso. Tem muito, mas a gente não pode romantizar isso, porque, infelizmente, eu vejo o Brasil como um dos países mais preconceituosos que tem, tanto falando de cor, tanto falando de obesidade, falando de discriminação da parte feminina, falando da parte do machismo, falando de tudo em geral. O Brasil, literalmente, é um país mais preconceituoso que eu já vi. Você morou fora, você sabe muito bem, né? Eu morei fora, mas é um assunto muito delicado de afirmar isso. Mas só que eu, como tive a experiência de morar fora, eu sei que realmente, infelizmente, aqui tem esse preconceito. Mas é vida que segue. Você sofrendo preconceito ou não, você tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Para mudar em relação à sua forma de você pensar. E a forma de pensar, para mim, hoje é o quê? É você
tá nem aí para ninguém. Você fazer o que tem que ser feito e acabou. Exatamente. E ser feliz. Existe espaço para mulheres dominarem o mercado de alta performance ou ainda é um ambiente machista? Olha, quando eu comecei, né, na área, os homens, eles venciam nesse mercado, né? Agora tá virando o jogo, né? A gente está vendo as mulheres com alto engajamento, que nem, por exemplo, vamos pensar grande, o Mr. Olímpia. Tem muitas mulheres, né, ali fazendo propaganda, com parceria, patrocínios, brasileiras, né, no topo, ali no pódio do Olímpia. Então, as mulheres, elas estão tendo uma ênfase maior. Porque eu acho que vários mercados, produtos estão colaborando mais com a mulher. Porque a mulher é mais vaidosa, é cabelo, é pele, né? Homem não. Homem é mais básico. Então a mulher, eu acho que ela está mais com grande alcance por conta de toda a área, a acessibilidade que ela pode estar integrada. Que legal, interessante. Se você partir para uma visão, eu vejo muito que, e entrando mais nesse assunto aqui, o espaço das mulheres, que hoje, por exemplo, eu vejo, se eu analisar uma rede social, uma mulher postando a rotina e um homem postando a rotina, parece muito mais leve a mulher. Sim. Mas de acompanhar, e parece que é mais confiável uma mulher vendendo produto do que um homem. Exatamente. Ou, essa parte de falar, por exemplo, a mulher é muito melhor do que o homem. Essa parte de falar. Sim. O homem já é mais travado, né? Vamos colocar, por exemplo, vamos colocar a rotina do Rafael Brandão e vamos colocar a rotina, por exemplo, da Franciele Matos, que eu adoro ela. A Franciele Matos tem o detalhe dela ser mãe, esposa, empresária. Mostra outras coisas. E ela tem uma dificuldade toda, porque ela tem que lidar com muita coisa para poder competir, se preparar. Rafael Brandão, ele posta ele treinando, ele se alimentando, os negócios. Então é muito mais complexo para uma mulher estar ali dentro do fisiculturismo do que um homem. Então a mulher é muito mais atrativa por isso, pela dificuldade que ela tem, né? Pelos obstáculos que ela tem. Então eu acho que ela está se sobressaindo sobre isso. E se você pega hoje a parte de produzir conteúdos e tudo mais, a mulher ela é mais leve, né, para realmente postar os conteúdos, para mostrar realmente a vida dela. O homem ele já é mais recontraído em sentido isso. Isso, né? A mulher é detalhista, né? É muito. Daí logo você pega, por exemplo, tanta parte de rotina, você falou de filhos e tudo mais, ela consegue entreter muito mais, né, o público, né? Você vê o crescimento altíssimo de digitais influencers da área da saúde feminina, né? É absurdo. Você vê os números, é de ficar chocado em relação ao quanto vem crescendo, né? Isso. Exatamente. E nas redes sociais você vê os seguidores, por exemplo, de uma mulher, homem e mulher. Às vezes é ali empatado. Agora, por exemplo, o Instagram do Rafael Brandão, 80% é homem. A maioria das mulheres não vai se interessar por um homem grande, musculoso, né? Vai achar legal, tudo, mas que na verdade é mais esse sentido que você falou, que não vai se interessar, é mais pela rotina dele postada, isso, né? Por exemplo, que é muito bruta, né? Muito bruta, né? Não é atrativo. Mas é muito a mesma coisa todos os dias, né? Isso, comer, dormir, treinar, acabou. Uma outra pergunta agora, mais pessoal. Quem é a Josiane hoje? Atleta, a professora ou a mulher que sobreviveu a tudo isso em relação a deslizes da vida, em relação a tudo que engloba você em si? Quem é você? Eu sou uma corajosa, uma sonhadora que só quer ser feliz e realizar todos os sonhos. Legal. Não tenho medo de enfrentar o que tem que enfrentar, mas que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Né? Foi assim até hoje e vai continuar sendo, né? Interessante. E como que você se vê mais ou menos daqui 10 anos? Eu vejo muito melhor que hoje, assim, realizada, para olhar para trás e falar assim, nossa, quanta coisa eu enfrentei, né? E eu conquistei. Eu acho que todo mundo sonha com isso, né? Mas coragem são para poucos, né? E eu tenho muita coragem de poder realizar todos os meus planos. E eu também aceito, porque a vida da gente, né?
dá voltas, né? Transforma, né? De um dia para o outro, né? E aceitar o que vir e enfrentar, né? Aceitar a mudança. Quando a gente aceita a mudança, as coisas fluem. Com certeza. E ser aberta, né? A gente tem que ser aberto profissionalmente, não é verdade? Com certeza. E tanto que eu tô aqui, né? É uma abertura para um novo caminho, né? Com Um novo certeza. projeto. E sempre tem, né? Mas só que muitas pessoas acham que às vezes está no fundo do poço, mas sempre tem a luz, né? Sempre tem a luz. Sempre tem a luz. E hoje, você como uma mulher resolvida, uma mulher com muita experiência, tanto de vida quanto profissional, o que você falaria para aquela menininha de 10 anos, 12 anos de idade? Falaria para ela, olha, curta cada fase da sua vida, você vai passar muito perrengue, mas você vai conseguir. Você nem imagina como vai ser sua vida. Interessante. Você pegou fundo agora, hein, Jean? É muito massa. Isso aí. Porque a minha expectativa, meus sonhos de quando eu tinha aquela idade, era muito nova, mas eu tinha um sonho de me graduar. De trabalhar em academia. Então, hoje, é o triplo do que eu imaginava que eu pudesse ser. Ou seja, muito melhor do que eu imaginava. Que nem há 2 anos eu moro aqui em Londrina. Eu pensava que a minha vida seria de uma forma, e hoje eu estou muito melhor, mais do que imaginava. Que legal. Então é uma sensação de gratidão, de encorajamento, né, para enfrentar e realizar mais coisas ainda, e deixar a vida leve, porque as coisas vão aparecer, é você agarrar, trabalhar honestamente, fazer o seu melhor, que você só tem a ganhar. Isso aí. E uma pergunta mais profunda que eu gostaria de fazer, que eu faço sempre para várias pessoas, para saber qual que é o intuito dela nessa vida, né? Qual que foi a história mais triste e mais feliz em relação à sua vida? Ai, a mais triste mesmo da minha vida foi quando eu mudei para cá e eu tive que ficar 1 ano e meio sem ver meu filho. 1 ano e meio? 1 ano e meio sem ver meu filho, sem abraçar, sem receber mensagem de retorno. Foi muito difícil. E ele tinha que idade? Ele estava com 16 anos. 16 anos. Por causa de uma separação, aí ele ficou... virou a cara para mim, né? Ficou afastado. Mas eu respeitei o momento dele, eu me curei, eu cuidei de mim. Por isso que eu falo. É um prazer você se cuidar. Porque quando você cuida da mente, do corpo, você consegue lidar com os obstáculos da vida. É se colocar em primeiro lugar, se amar mesmo, se respeitar, se colocar como prioridade, pensar, eu mereço estar bem, eu mereço me alimentar, nutrir meu corpo, fazer exercício, eu mereço o que tem de melhor no mundo, para você poder viver. Que legal. Relato legal. E qual que foi o momento mais feliz? Nossa, foi tanto, Jean, tantos. Que bom. Eu acho que na vida pessoal foi o nascimento do meu filho. Agora, na vida profissional, foi quando eu ganhei o Mundial de Jiu-Jitsu. Nossa, que legal. Porque o artes marciais, para mim, foi um sonho desde criança. Aí eu comecei a fazer artes marciais com o intuito de aprender a me defender da violência contra a mulher. E no dia 25 de novembro, que é o dia contra a violência da mulher, né, internacional, isso, mundial, nível mundial esse dia, eu ganhei o Mundial de Jiu-Jitsu. Imagina. É muita coincidência, né? Muito. Então o Mundial é como se você... É o pico maior do esporte que você ama. Que legal, mas e como que foi essa preparação para você conseguir Nossa, foi árdua. Eu quebrei meu dedo, eu não quis ir no médico com medo de ter que colocar um gesso, uma tala, e eu não consegui competir. Então você quebrou o dedo antes? Fazendo treino de pegada na lapela, no kimono, e eu doía muito. E naquela época eu ia dormir e era a época de eu chorar, porque na hora que o sangue esfria, a temperatura do corpo esfria, meu dedo doía tanto que eu chorava de dor. Imagina, quebrado. E eu não poderia, se alguém me visse chorando, brigariam comigo, por exemplo, né? Meu professor falava, não, para de ser mole, né? Isso aí vai sarar. Então eu fui com o dedo quebrado no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E eu... Claro que eu colocava tala, né? Colocava esparadrapo ali, mas eu sentia muita dor.
Não tinha pegada, mas mesmo assim eu fui. Então foi um momento muito difícil para mim. Então na hora que eu subi naquele pódio e peguei aquela medalha de ouro, que eu ganhei o Mundial, passou um filme na minha cabeça. Né? E na hora que eu ia para outra luta depois, só que deu WO porque a moça que ia lutar comigo, ela atrasou e não conseguiu estar lá no horário, né? Ela ia cair como cabeça de chave. E assim que terminou a luta, a segunda luta, eu perguntei para a mesária, onde que eu espero para poder lutar de novo? Ela falou assim, ó, vai lá naquele quartinho, naquela sala, que é a sala do pódio. Aí que eu me toquei, não vai ter mais luta, eu sou campeã. E eu, com respeito à minha oponente, eu não gritei, eu não esperneei, eu não chorei. Mas a vontade por dentro... Nossa, eu queria gritar naquele tatame, naquele ginásio, no Ibirapuera, eu queria gritar ali. Aí eu fui segurando o choro até a sala do pódio, mas muito feliz. Muito feliz. Aquele momento lá foi um momento de realização. Porque eu cresci com meu pai me incentivando a fazer tudo. Meu pai, enquanto eu estiver treinando e estudando e trabalhando, meu pai está feliz. É isso que ele quer para minha vida. Então ele falava assim para mim, filha, você pode ser o que você quiser, é só você ter coragem e se esforçar. E eu tenho essa fala na minha cabeça constantemente, para tudo. Interessante como você tem que ser forte, né, em relação à parte muito mais mental do que física. Muito mais mental. Porque a mental te leva para ter um físico legal, né, para ter uma rotina diferente. É impressionante como a mente comanda a nossa vida. E uma outra coisa aqui, em relação mais ao andamento desse podcast, que você pode perceber que a Josi teve o incentivo do pai. E você vê o que é o incentivo, por exemplo, de uma mãe para o filho, porque hoje seu filho ele dá aula de jiu-jitsu. Né? Sim. Então você vê... E eu gostaria de saber, mas o que é para você esse orgulho de seguir os mesmos caminhos? Por exemplo, seu filho segue os caminhos de treino e tudo mais, né? Sim, é um orgulho tremendo, porque ele é muito melhor que eu. Imagina. Ele é muito melhor que eu. Ele tá com 19 anos, ele já tá na faixa marrom. Então, é um passo para a faixa preta. Com 19 anos, tá próximo. Eu peguei a faixa preta com 37 anos. Olha a diferença. Então, ele tem um futuro, ele tem um foco. Independente do que ele quiser fazer na vida, ele tem um segmento. Isso é bom. Né? E isso ajuda na personalidade, na formação de caráter dele, né? Isso me ajuda a criar ele como pessoa, como humano, como homem adulto, a ser alguém melhor. Sim. Então é um orgulho tremendo. Eu falo de boca cheia, meu filho é faixa marrom, todo mundo elogia, fala, o Renzo, né? O nome dele Renzo Gracie, né? O meu é Renzo Targa, né? Não foi coincidência esse nome. E elogia ele, fala da técnica dele, de como ele ensina, ele adora ser professor. Imagine, mas isso daí, mas esse incentivo é um saco tremendo, mas para ver como as coisas vêm de casa, né? Vem de casa, é o ambiente, né? É o ambiente, que nem eu vejo eu com meu filho hoje, levo ele na academia, levo ele para fazer, mas eu vejo que ele se desenvolve muito mais do que uma outra criança que não faz absolutamente nada. Exatamente. Mesmo parte de correr. Porque os nossos filhos, quando estiverem adultos, eles podem ter casa, carro, mas é o que eles carregam aqui dentro do peito que vai fazer eles se emocionar e dar valor. É a forma que até hoje eu lembro de como meu pai me tratava. Imagine. Isso daí para ver como marca, né? Nossa, e isso para mim é raro, isso é um luxo. Isso daí é uma riqueza muito grande. A forma que a minha família me criou, com amor, com atenção, e falta isso hoje em dia, né? Mas falta em relação ao que você vê hoje, infelizmente, a parte psicológica ela é muito forte e ela é muito afetada, né? Hoje nós vemos muitas pessoas que não estão desbloqueadas para o mundo por causa de algo que aconteceu com o pai, que aconteceu com a mãe. Sim. Então, isso daí prende a pessoa a tanto ter sucesso financeiro, a tanto se iniciar no esporte, a tanto querer mudar a parte do sedentarismo, a tanto querer se relacionar com outras pessoas. E, infelizmente, isso são pessoas que não esqueceram daquilo, né? Então, a forma de você perdoar, seja qualquer pessoa que você não goste ou não é perdoar a pessoa, é perdoar você mesmo. Você mesmo. Para continuar, né? Quem tá colhendo e tá sofrendo é você mesmo, né? E, infelizmente, isso daí leva a muitas percas, né? E para sua vida é o maior, né? Sim. O maior. Para finalizar, quero que você deixe uma mensagem para todos em relação desde a parte dos seus alunos, tanto da parte profissional, a parte da sua vida em si,
do que é bom para eles ou não, como um incentivo. Olha, uma coisa que eu falo sempre é você sempre capriche no que é para você. Se coloque em primeiro lugar, né? Vai antes, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Porque se você tá bem, tudo vai fluir na sua vida. Se você tá bem consigo mesmo, você vai conseguir passar por todo obstáculo. Então, se cuide da sua saúde mental, da sua saúde física. Você só tem a ganhar. Esse foi mais um Raoncast que faz parte do grupo da Raon, que literalmente é um ecossistema. A Raon Fit é um ecossistema de transformação física e mental, e o nosso intuito aqui no Raoncast é trazer pessoas que praticam esporte, mas também pessoas que literalmente mudaram a vida com isso. E não só pessoas que praticam esporte, mas pessoas que têm um alinhamento mental, um alinhamento físico de acordo com o que a gente prega. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jean. Vamos para as próximas decisões, quem mais vai estar sentando aqui na cadeira. Vamos até evoluir. Mais, até breve. Até.